Olá, é muito bom estar contigo, é muito bom ter você conosco para a nossa primeira aula de metodologia do ensino de filosofia. O título da aula de hoje é Origens, o ensino da filosofia como uma questão filosófica. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em filosofia, com especialização em mestrado na área de ética e filosofia política. Vamos contextualizar então a nossa aula. Nós poderíamos nos perguntar, primeiramente, se é possível ensinar filosofia. E talvez você esteja pensando, claro que é possível, se não fosse a gente nem tentaria. Essa pergunta é colocada muito até por conta de um questionamento que o Kant faz. Até não seria talvez um questionamento, uma afirmação que ele faz, né? Ele diz que não é possível ensinar filosofia. O máximo que se pode ensinar é a filosofar. Então, qual seria a diferença, né? Não pode ensinar filosofia, pode ensinar a filosofar, como assim, né? Porque se nós pegarmos etimologicamente, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. E o amor não é uma coisa que se ensina, talvez consiga até despertar algo assim, né? Mas ensinar a amar é um pouco difícil. Então, a nossa pergunta vem um pouco alinhada a isso. Como é que a gente pode ensinar filosofia? Ainda mais numa sociedade onde nós nos encontramos, que ela prima por conhecimentos exatos, técnicos, né? Nós queremos aprender aquilo que no fundo vai resultar em lucro. A nossa sociedade é assim, a gente estuda para isso, né? A grande maioria dos alunos, quando se pergunta para eles por que estão estudando, porque eu preciso me preparar para o mercado de trabalho, eu preciso ter uma profissão que me garanta um futuro melhor e assim por diante, né? Então, como ensinar filosofia? Esse é o questionamento da nossa aula de hoje. Voltamos ao quadro, mais outro questionamento que nós podemos fazer. Existe uma maneira correta de ensinar filosofia? Então, aqui, já partindo do pressuposto que é possível ensinar de uma maneira ou de outra, né? Mesmo que seja o filosofar, digamos assim que o Kant tem a razão, né? Não é possível ensinar filosofia, mas é possível ensinar a filosofar, a questionar a realidade, né? A ponderar com critérios. Então, como a gente pode fazer isso, né? Qual seria o caminho mais correto para a gente ensinar a filosofia? Nós partimos da realidade, nós partimos dos autores, nós partimos das temáticas que a filosofia apresenta. Como é que a gente pode dizer que se existe uma maneira mais correta de ensinar? Voltamos ao quadro, mais um questionamento. Como despertar o gosto pelo aprendizado dessa disciplina? Normalmente os alunos podem torcer o nariz, né, em função da disciplina ser bastante teórica, bastante leitura, bastante texto, bastante ideias. E é comum o aluno falar, professor, eu acabo misturando muito o pensamento de Platão e de Aristóteles, às vezes eu não sei quem falou isso, né, quem falou aquilo, eles misturam muito e acham assim que é uma disciplina muito teórica. O aluno está mais voltado, uma grande parte deles, a resolver questões, a resolver problemas, a pegar uma fórmula e destrinchar aquela fórmula, né? E não guardar o que falou Descartes, o que falou Kant, Kierkegaard, Schopenhauer. Então, é nesse sentido, como que a gente pode despertar o interesse, né? O gosto pelo aprendizado? Será que existiria uma maneira de a gente poder despertar esse gosto? Você sabe que a chave para você abrir a mente da pessoa para ela aderir aos teus conhecimentos é a motivação. Então, seria mais ou menos isso. Como motivar o aluno a se aproximar desse conteúdo? Isso aqui é um mix, né, talvez, digamos assim, uma união de vários elementos. Não é um elemento só. Precisa ver a temática que está sendo discutida, a maneira que discute, como que o professor aborda. O professor também vai ter uma influência, uma significância muito grande nesse sentido, né? Porque às vezes o aluno até gosta da matéria, mas o professor é meio intragável. Então, tudo isso conta, né? E por último, voltamos ao quadro, o último questionamento que a gente faz seria por que ensinar filosofia, né? Além de tudo isso, se é possível ensinar, qual seria a melhor maneira e tal. E por que ensinar filosofia? A filosofia é uma tentativa de compreender o mundo, assim como a ciência e assim como a religião. Hoje, o conhecimento mais convincente é a ciência. Então, ficaria essa pergunta, por que ensinar a filosofia? Teria algum propósito, né, específico, um propósito mais elevado para ensinar filosofia? Esses questionamentos são os questionamentos que vão nortear a nossa reflexão de hoje e essa nossa aula de hoje.
Iniciamos aqui, então, com essa temática, as origens, a questão sobre a possibilidade do ensino da filosofia. Nós estamos dizendo aqui se é possível ensinar e aprender filosofia, o aprendizado. Muitas vezes você pode bater muito nessa tecla de ensinar o aluno, de despertar no aluno o interesse pelo assunto, mas parece que aquilo não tem, vamos dizer assim, um resultado esperado. Dizem que um professor numa faculdade colocou um anúncio, né, que ele iria ensinar um gato a falar inglês. Um professor da França. O professor da França, quase que numa provocação, ele colocou um anúncio que ele daria uma aula ensinando um gato a falar inglês. E os alunos ficaram surpresos com aquilo, né? O professor, ele era, tipo assim, um professor que surpreendia bastante, né? Então, muitos alunos se inscreveram para assistir essa aula, né? Ensinar um gato a falar inglês, coisa meio complicada. E ele passou a aula inteira ensinando o gato a falar inglês. E quando terminou a aula, é claro que o gato não aprendeu, né? E aí ele chegou para os alunos e falou, vocês estão vendo como eu ensinei, mas ele não aprendeu. Então, existe uma diferença entre o aprendizado e o ensino, né? Por isso que aqui nós estamos colocando sobre a possibilidade do aprendizado. Você pode ensinar, mas a pessoa aprendeu. Então, eu ensinei o gato a falar inglês, mas ele não aprendeu. E é muitas vezes o que acontece na sala de aula. Você ensina a disciplina, você ensina a matéria, mas o aluno não aprende. Então, essa nossa aula, essa nossa disciplina toda, inclusive essa aula, é sobre a metodologia do ensino de filosofia. Não é sobre a didática do ensino de filosofia. A didática, talvez, então, vai te dar os elementos que você precisa para você tratar dos assuntos, a maneira mais correta, o uso de recursos audiovisuais, enfim, uma série de possibilidades que hoje nós temos, inclusive do ensino à distância, assim por diante. Essa é a parte didática. A aula é sobre metodologia do ensino da filosofia. Então, nós vamos compreender como é que esse ensino vai se dando desde a antiguidade. Acompanhe comigo no quadro. A primeira coisa que eu coloco é que existe uma diferença entre educação e formação. A palavra educação, está ali a origem dela no latim, ex educare. O ex, ele vai ter aqui o sentido de externo, exterior, exportação, ou seja, fora. O ex significa fora. O de, dentro. Essa é a origem, a etimologia da palavra. E o ducare é conduzir. Então, a palavra educar significa conduzir de dentro para fora. Mas conduzir o quê? Conduzir o conhecimento. Por isso se diz que a educação é um reflexo do mundo. Você capta o mundo é apropriado pelo educando, e aí o educando vai refletir o que ele captou do mundo. Por isso que conduz de dentro para fora. Mas a partir daí nós podemos entender que o conhecimento está dentro. A capacidade de conhecer está dentro. O Sócrates dava muito a entender isso, inclusive quando ele fala conhece-te, o homem autoconheça-se, né? Conhece a ti mesmo, foi traduzido, mas seria autoconheça-se, porque a verdade está dentro de você, então você tem que se conhecer para descobrir a verdade, né? Para poder transmitir essa verdade. E o Agostinho de Hipona também tem algo parecido, né? Que ele vai dizer, não saia fora de você, entre no teu interior, a verdade mora dentro do homem. Então, a verdade está dentro de nós. Por isso, a educação tem o sentido de buscar essa verdade. Aí a necessidade do autoconhecimento, da análise, da reflexão, da meditação, enfim, né? Ser muito sincero, muito transparente, honesto com você mesmo, para você se autoconhecer e você poder transmitir isso. Então, a educação é um reflexo do mundo, voltamos ao quadro, e a educação vai buscar ensinar, e ensinar é responder aos anseios. A palavra ensinar vem do latim também, e o original dessa palavra é isso daqui, insignire ou insignare. E a raiz da palavra é signo. O in é prefixo, né? E o re no final é pós-fixo. Então, nós temos aqui, o signo é o que? Sinal. Ensinar é estabelecer sinais. É deixar sinal, é fazer marcas. Então, você vai ensinar, é como se você estivesse colocando um balizamento. Quando alguém vai treinar para tirar carteira de motorista, não coloca aquelas balizas, aí a pessoa tem que ir trançando o carro ou a moto, né? Tem aquelas balizas para ele ir aprendendo como é que ele vira para lá e para cá. O ensino seria algo semelhante a isso. Então, eu vou colocando os sinais onde você pode transitar.
você faz as marcas, né? Como alguém que de repente está numa floresta, digamos assim, um povo indígena, um povo que vive na floresta, e ele quer ensinar seus filhos quais árvores ele pode comer, quais frutos, né? Então ele vai fazer marcas, ele vai dizer, olha, essa árvore aqui que tem as folhas mais verdes ou mais claras e assim por diante. Ele vai dando sinais para a pessoa poder captar aquele mundo onde ela vive. Então a educação tem esse sentido, de deixar os sinais pelos quais você deve se nortear. Por isso que daí vai responder aos anseios do mundo, e agora eu quero apresentar para você quais seriam esses anseios. O primeiro anseio era tornar a pessoa um herói. A primeira modalidade de ensino que nós tivemos na história da humanidade, lá na Grécia Antiga, e um dos primeiros educadores daí vai ser Homero. Nós já vamos falar dele, né? Homero é o autor da Ilíada e da Odisseia. É um O ali no final, né? Ficou aberto como se fosse um U. Vamos ver se eu consigo. É um O. Homero. Então, o primeiro ideal buscado pela sociedade em termos de educação era ser um herói. Voltamos ao quadro. O segundo modelo, então, era ser um político. Aqui nós já estamos na época do Platão e do Aristóteles. O terceiro modelo, daí já é na Idade Média, era ser um clérigo. A educação, então, preparava as pessoas para fazerem parte do clero, da igreja, né? E aí, a partir da modernidade, nós podemos entender que a educação passa a ter como anseio, olha lá, responder aos anseios. O anseio da sociedade, os anseios do mundo era preparar a pessoa, a partir da modernidade, para gerir os negócios, para crescer, para ganhar dinheiro, de certa maneira. E nós não podemos negar que é o que mais hoje está presente na educação. Você pode dizer, eu não estudo para isso, professor. Tudo bem, você não estuda para isso, mas 99% dos alunos estudam para isso. Aluno que vai prestar o vestibular, aluno que está se preparando no ensino médio, aluno que está cursando o ensino superior, normalmente a preocupação é qual delas? Onde eu vou trabalhar amanhã? Primeira coisa, tem mercado de trabalho? Paga bem? Então isso lá na antiguidade não era. Na época do Homero, não se preocupava com dinheiro, não tinha nem muito o que comprar. Por que você quer tanto dinheiro, né? Não existe essa competição, essa oferta e procura grande como nós temos hoje. E durante a Idade Média, como eu falei, era ser um clérigo, né? Então não está preocupado também em ganhar dinheiro, pode ser, apesar de que tinha lá, claro, a intenção de ganhar dinheiro. E na época do Platão e do Aristóteles, então, era ser um político. Voltamos ao quadro, a diferença entre a filosofia e o filosofar. Muitas vezes nós fazemos as coisas porque nós temos dom. O que é o dom? Uma aptidão natural. A palavra dom, no latim, dono, significa presente. Então nós temos uma aptidão natural. Outras vezes nós fazemos as coisas porque nós somos formados para isso. A paideia tinha a ver com a formação. Por que nós apresentamos paideia aqui? A paideia era o ideal de educação dos gregos. A paideia, a palavra vem de criança, né? Paidosa, criança. Então, era toda a técnica envolvida para fazer com que a criança se tornasse um cidadão. Não é se tornasse um homem, se tornasse um cidadão. Então, aqui é que começa o processo formativo. Voltamos ao quadro. Então, a paideia formava cidadãos realizando ideais, e o ideal perseguido, como falamos há pouco, era tornar-se um herói, ficar conhecido para sempre. O Pitágoras vai dizer que naquelas Olimpíadas, antigamente, existiam 3 tipos de pessoas. Algumas que estavam ali apenas para vender algumas coisas, como tem hoje nos estádios, outras que estavam ali apenas para observar o que ia acontecer, e aqueles que estavam fazendo o espetáculo. E ele diz que o professor é aquele que está ali observando o que vai acontecer, porque o professor, ele se compraz, ele fica feliz em ver o resultado daquilo que ele plantou. Voltamos ao quadro, mais ou menos o que diz o Mário Sérgio Cortella, né? O professor, ele trabalha não apenas pelo salário. Inclusive, se fosse pelo salário, talvez muito, né, trocassem de profissão. Então, o Mário Sérgio Cortella diz que os professores padecem da sã loucura. Eles são meio loucos, né? Porque alguém que teria condições de ganhar mais, abre mão de ganhar mais para fazer aquilo que realiza e que se realiza ao ver os outros realizados. Voltamos ao quadro mais uma vez, então, para encerrar, podemos dizer que o professor deve ser aquele que tem uma paixão pelo que faz. É nesse momento, então, que nós saímos, né, do filosofar e ficamos na filosofia, que é o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. Dando continuidade, então, acerca das origens dessa questão reflexiva sobre a educação, sobre o conhecimento, sobre o ensino, e o questionamento se é possível, né, sobre a possibilidade de ensinar e possibilitar o aprendizado acerca
desses temas relacionados à filosofia e depois relacionados à ciência, né, a partir da modernidade. É possível ensinar isso? De que maneira? Então, como nós já falamos na antiguidade, o primeiro modelo educacional pode-se dizer que seja aquele modelo presente nos mitos homéricos. Homero viveu no século 8 a.C. e relatava 2 grandes poemas, você já sabe disso, a Ilíada e a Odisseia, enormes, a Ilíada com 15.693 versos, a Odisseia com 12.110 versos, ao todo então era quase 28.000 versos, era muito grande, era uma façanha o que ele fazia, e ele educava dessa maneira. Imaginemos que naquela época não tinha escola, não tinha material escolar, nada disso. Então ele estava transmitindo um modelo para as pessoas pautarem, conduzirem suas vidas. O que as pessoas pretendiam ser naquela época? Eles pretendiam marcar o mundo de alguma maneira. Qual seria a melhor maneira? Na visão que Homero está passando, a melhor maneira é se tornando um herói. Por isso, quando Aquiles, que é um dos grandes heróis da guerra de Troia, da Ilíada, quando ele é convocado para ir para a guerra, ele vai conversar com a mãe dele, a Tétis. E ela, o que ela responde? Meu filho, a decisão cabe a você. Primeiro, já é bonito isso, porque normalmente os pais querem tomar as decisões em nome dos filhos. E às vezes causa até uma certa insatisfação isso, né? E aí ela continua, eu só posso te adiantar que se por acaso você for, você vai morrer jovem, mas será lembrado para sempre. Se você não for, você vai viver muitos anos, porém assim que você morrer será esquecido. E o Aquiles vai para a guerra por quê? Porque para eles naquela época o importante era deixar o nome para a história. E quem mais ajuda a fazer isso, então, é Homero. Vamos ao quadro? Nesse momento, então, nós estamos tendo a passagem do mito ao Logos. Homero é o primeiro educador na humanidade e ele apresenta um modelo de heroísmo. Note que até está grifado ali, esse modelo de heroísmo que ele apresenta é aquele modelo da pessoa que vai para a guerra. Então, é um modelo beligerante. Na sequência, bem próximo dele, talvez século VII, século VI, mas bem próximo do Homero, nós temos um outro grande poeta antigo, da Grécia Antiga, que é o Hesíodo. O Hesíodo já muda um pouquinho esse ideal. Porque, para Homero, o ideal era ser herói de guerra. O Hesíodo não. O Hesíodo foi passado para trás por um irmão, né? O pai dele deixou uma herança para os 2 irmãos dividirem, e o irmão dele subornou o juiz e ficou com a herança todinha para ele. E aí o Hesíodo se viu obrigado a vencer na vida à custa do trabalho. E aí ele até escreveu um livro, né, chamado, no original, chama-se Erga, e erga significa trabalho em grego. Então, por isso, foi traduzido por o trabalho e os dias. E nessa obra, ele diz que o verdadeiro heroísmo não é ir para um campo de batalha e matar seus adversários, né, e talvez até num curto prazo de tempo se tornar um herói e ser reconhecido eternamente. Ele diz que o verdadeiro heroísmo é você acordar cedo, com frio, com chuva, trabalhar de sol a sol, cansado, e você vencer com o suor do teu rosto. Veja que ele está mudando o sentido do heroísmo. Voltamos ao quadro, por que é interessante notar isso? Porque nós chegamos no Sócrates, e aí o Sócrates vai dizer que o heroísmo verdadeiro e necessário é vencer a si mesmo. Então, o nosso maior adversário, né, digamos assim, nosso maior inimigo, como alguns dizem, né, os muçulmanos dizem isso, né, que o maior inimigo mora dentro da gente. Então, o Sócrates está com um pensamento próximo disso. Você tem que se conhecer, você tem que se superar. O Ayrton Senna parece que tinha um pouco isso também, né? Ele dizia que se ele fosse fazendo uma volta e percebesse, uma volta de carro, né, na Fórmula 1, e percebesse que ele foi 1 segundo mais lento do que ele poderia ter sido, né, mais rápido, ele voltava para a pista, porque ele não queria ser mais rápido apenas do que os outros. Ele se convencia de que ele tinha que superar a si mesmo, né? Então é bonito isso. E aí o Sócrates agora está mudando esse conceito. O herói é aquele que vence a si mesmo. Voltamos ao quadro mais uma vez. Então, é importante, segundo o Sócrates, que você primeiramente se autoconheça. Por isso aquela frase dele, né? Conhece-te a ti mesmo. E a metodologia socrática, ela está mais no âmbito da formação do que da informação. Porque aí o resultado desse ensino do Sócrates é levar as pessoas à democracia e à autonomia. Vale a pena lembrar aqui
que a democracia na Grécia Antiga ela não era bem vista pelo Platão, pelo Aristóteles e possivelmente pelo Sócrates também. Por quê? Porque a democracia que o Sócrates vivia naquele tempo era diferente da nossa. O que hoje nós chamamos de democracia, o Platão, o Aristóteles, eles vão chamar de politeia. E esse regime eles eram a favor. Mas a democracia daquele tempo eles chamavam de tirania da maioria. Então, quando fala aqui que a metodologia dele é chegar à democracia, a democracia como nós entendemos hoje, não a democracia que ele tinha naquele tempo. Porque a democracia ela dá liberdade para você ser quem você é, você tomar suas decisões, você ser livre, né? Por isso que aparece ali justamente democracia e autonomia. O que é autonomia? Auto é por si, né? E nomia é lei. Então, que você tenha condições de dar a lei para você mesmo. Ou seja, primeiro você tem que se autoconhecer e aí você tomar as decisões livres e as decisões que vão nortear a tua vida. É isso que é autonomia. E aí sim você consegue chegar ao aprendizado mais libertador, mais esclarecedor e assim por diante. Que depois nós vamos ver também que é uma ideia que o Kant vai concordar com isso, né? Que quando ele escreve aquele texto Aufklärung, é justamente isso, né? Nós devemos sempre buscar o autoesclarecimento. O Platão ensina que a verdade não pode ser ensinada, transmitida, a verdade tem que ser descoberta e o conhecimento não é para ser transmitido, o conhecimento é para ser despertado. Então, o conhecimento está dentro de cada um de nós e o professor não é aquele que vai te ensinar, ele vai despertar o conhecimento. Por isso, o professor, ele educa à tua vista, ele não conduz o aluno, ele mostra o que o aluno tem que ver. Ele não diz para o aluno o que é que o aluno tem que ver, mas ele só diz, olhe para a tua direita ou para a tua esquerda, que você vai ter mais satisfação, né? Você vai ver coisas mais bonitas. E é nesse sentido, então, que o Platão vai discordar dos sofistas, porque os sofistas, mesmo sendo os primeiros pedagogos, eles ensinam apenas a arte da oratória, da persuasão, da erística. A erística é uma metodologia que quer convencer as pessoas pela imposição das suas ideias. A Eris é a deusa da discórdia. E aí, então, nesse momento, a educação deixa de perseguir aquele ideal voltado para o heroísmo e passa a perseguir esse ideal voltado para a participação política. É esse o ideal da educação na época do Platão, que as pessoas possam se formar para participar das decisões políticas. Chegamos no momento que a filosofia fica nas mãos da igreja durante a Idade Média. Chegamos no momento medieval. O momento medieval, ele se compõe, ele é extenso, né? Ele dura quase 1000 anos, aproximadamente. Então, ele tem aquele primeiro momento, que é a patrística, Agostinho, o ressurgir do pensamento do Platão. E depois nós vamos ter o segundo momento, que é da escolástica, porque as escolas vão sendo reabertas e elas vão se difundindo pela Europa até chegar ao surgimento da primeira universidade do mundo, a Universidade de Paris. Por isso o título desse módulo agora é Escolástica, do começo até a ciência moderna. Como é que o pensamento vai evoluindo, vem a contribuição dos renascentistas, do humanismo renascentista, e aí o homem passa a confiar muito mais nas capacidades da sua razão, né? E aí nós temos o iluminismo, aí vem o antropocentrismo, então é esse momento que nós vamos ver agora. Acompanhe comigo aqui no quadro. Nesse tempo todo da Idade Média, a filosofia ficou sendo considerada uma escrava da teologia. Essa palavra antila, no latim, significa escrava. Então a filosofia ficou apenas como uma serva da teologia, ela era usada para purificar o pensamento. A parte da filosofia que mais era usada durante esse momento da Idade Média era a lógica ou dialética. A lógica, ela quase que se restringia à dialética, por isso que pode usar tanto uma quanto a outra, né? E então os textos do Aristóteles não eram conhecidos, a não ser o Organon, que trata justamente da estrutura da linguagem, né? E a filosofia ficou nessa situação por quase 1000 anos. Voltamos ao quadro. O ideal perseguido, então, nesse momento é o ideal da vida sacerdotal. Vamos recapitular? Nós tivemos, esse é o terceiro ideal que nós estamos vendo. Então, nós tivemos lá na antiguidade, no tempo dos mitos, no tempo de Homero, o ideal era ser um herói. Daí o herói vai mudando, né, o seu papel de um herói beligerante para um herói
mais na persistência do trabalho, assim por diante. Depois muda para vencer a si mesmo com Sócrates, e daí o ideal passa a ser buscar ser um político, agir como político. Então deixa de ser um herói e passa para ser um político. E agora nós estamos no terceiro momento, que seria, durante toda a Idade Média, o ideal perseguido pela educação. O ideal, porque a educação busca transmitir, seria preparar para a vida sacerdotal. Isso aqui durou praticamente uns 1000 anos. Voltamos ao quadro. As escolas, elas acabaram ressurgindo em 781 da nossa era, e elas eram baseadas no trívio e no quadrívio. Tanto você pode ouvir quadrívio com D, como está escrito ali, ou quatrívio com T. As duas formas de escrita estão corretas. Por que as escolas ressurgem? As escolas, elas foram fechadas em 476, quando o Império Romano ruiu, caiu, né, com a invasão dos bárbaros, então as escolas também foram fechadas. E elas ficaram 305 anos fechadas. Em 781, Carlos Magno era o imperador da França, e ele pediu a um monge inglês, chamado Alcuino de York, que estabelecesse um programa para a abertura das escolas. E o Alcuino de York, então, estabeleceu o trívio e o quatrívio. Os nomes já estão te indicando. Trívio são três disciplinas que a pessoa precisaria estudar, como se fosse um ensino fundamental, assim, pobremente comparando. Então, seria gramática, retórica e dialética ou lógica, essas 3 disciplinas. Gramática, retórica e dialética são disciplinas que têm a ver com a linguagem, com a fala, com a comunicação. E o quadrívio são 4 disciplinas, seria aritmética, geometria, música e astronomia. Aritmética e geometria, hoje nós chamamos de matemática. Música nós poderíamos chamar de artes, né? E a astronomia seria ciência. Então, em cima disso, foram restabelecidas as escolas, e elas começam, então, a se difundir a partir do palácio do rei, do imperador, seja de quem for, do príncipe. Então, são chamadas escolas palatinas. Palatina porque está no palácio, né? E aí elas vão se difundindo até chegar na primeira universidade do mundo. Voltamos ao quadro. Nós temos aqui o método, que é o método retórico dialético. Nesse momento eles discutem de tudo. Eles chegam a discutir o sexo dos anjos. Parece exagero falar isso, né? Discute-se até o sexo dos anjos. Só não se discutem os dogmas. Os dogmas são aquelas, como se diz no direito, uma cláusula pétrea, né? Que não se mexe. Então, os dogmas não se mexem. O que é um dogma? Uma verdade de fé inquestionável, irrefutável e inquestionável. Então, durante a Idade Média, se questiona muito isso, né? A maneira de se fazer filosofia, a metodologia usada é a retórica dialética. Voltamos ao quadro mais uma vez. Para encerrar aqui, surge a Universidade de Paris, e na Universidade de Paris nós vamos ter o maior expoente da escolástica desse momento, que é o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um frade dominicano que viveu de 1225 a 1274, e ele redescobriu Aristóteles. O Aristóteles tinha suas obras com os muçulmanos. Os muçulmanos tinham as obras do Aristóteles, mas os europeus não tinham. E aí, então, essas obras do Aristóteles acabam chegando na Europa. Vamos ao quadro mais uma vez? Nesse momento, nós temos um argumento chamado Navalhan de Ockham, que vai dizer que deve separar a filosofia e teologia. A filosofia deve deixar de ser a escrava da teologia. E por conta de tantas desgraças que aconteceram naquele momento, inclusive da peste negra, que era vista como uma maldição, e da maneira como ressurge o humanismo, as ideias começam a ser muito questionadas. Inclusive, aquela postura da igreja de se colocar como a dona da verdade, assim por diante, até a maneira como ela explicava a peste negra e tal. Enfim, a filosofia e a teologia vão se separando, vão se desligando uma da outra. Voltamos ao quadro mais uma vez. A lente é descoberta, e com a lente, então, existe a possibilidade de inventar os telescópios e os microscópios. E o que isso possibilita? Possibilita que o heliocentrismo, que significa o Sol no centro do universo, seja derrubado, e no lugar dele se coloque o geocentrismo. Por quê? O que tem a ver isso com os telescópios? Porque o Galileu Galilei, principalmente, é quem está fazendo as observações, e ele percebe, consegue mostrar que a Terra está se mexendo, graças à maneira como ele está olhando para o céu e vendo os astros celestes à noite. E quando o Galileu Galilei mostra que não existe em cima e embaixo, que a Terra não é o centro de nada, o mundo deixa de ser hierarquizado. Então, o Galileu Galilei, que não queria mexer
na igreja e nem na política, apenas na ciência, acabou questionando também aquela hierarquia que vinha já há milênios. E aí a metafísica vai se enfraquecendo, e a metafísica é aquela área do conhecimento mais enfatizada pela igreja. Aí então a igreja vai perdendo o seu lugar e o homem vai ganhando mais espaço e a fé vai dando espaço para a razão. Chegamos no momento da nossa situação problema. O que o nosso livro didático nos apresenta é como falar de Sócrates e dos sofistas no século XXI para uma galera, para os jovens, adolescentes que estão tão presentes nas mídias, nas redes sociais, né, com a tecnologia de ponta, e você resgatar um ensinamento de 2.500 anos atrás praticamente, né, 2.400 anos. Como fazer isso de modo que você não seja enfadonho, que o aluno veja interesse naquilo que você está falando? Então vamos acompanhar a nossa situação problema. É como dar uma aula que mostre o embate, esse choque, essa disputa entre Sócrates e os sofistas de modo encantador. Que o aluno não durma na sala, né? Ou, digamos assim, que o aluno não ache a tua aula muito chata. Como que você pode fazer isso? Certamente existe uma infinidade de maneiras de fazer isso e cada professor também tem a sua maneira e acaba descobrindo muitas vezes se a sua maneira é a mais recomendável para a sala ou não. Se você tiver 3 salas de primeiro ano, por exemplo, e tiver que trabalhar esse assunto nas 3 salas, não é difícil de você ter, de repente, que trabalhar em cada sala de um jeito, porque cada sala tem as suas peculiaridades, é preciso perceber isso. Tem uma sala que você vai falar assim, eu posso dar aula expositiva e eles vão prestar atenção e vou conseguir os resultados que eu almejo. E outra sala você vai dizer, não adianta eu tentar dar aula expositiva, porque eles não vão nem me ouvir, então eu preciso que eles produzam alguma coisa em conjunto e assim por diante. Mas é essa, então, o nosso desafio. Voltamos ao quadro. Problematizando essa situação, as aulas expositivas, digamos que elas não motivam mais os alunos. E aí fica um segundo questionamento. Ainda é possível aprender com os gregos? Nós vivemos numa sociedade que tem tanta disputa, né? Ainda é possível aprender com os gregos? Os sofistas têm uma característica. Eles procuram ensinar as pessoas a impor os seus pontos de vista. E o Sócrates tem outra característica diferente dos sofistas e é por isso que eles brigam tanto. O Sócrates não quer impor, o Sócrates quer convencer. Então o Sócrates tem uma metodologia que você já deve ter ouvido falar. A metodologia do Sócrates é a dialética. A metodologia do Sócrates é aquela que se pauta pela maêutica e a ironia e a maêutica. Então, o método socrático é o método dialético. O que é o método dialético? O método dialético é como se fosse a primeira fundamentação da ciência no mundo. Para o Sócrates, como é que é possível fazer ciência? Por meio da dialética. Para os sofistas, não. Você tem que fazer discursos e impor o teu ponto de vista. Para o Sócrates, você nunca vai impor o teu ponto de vista. Por quê? Porque, primeiramente, você não sabe se você tem a verdade ou não. Você lembra de uma das frases bem conhecidas dele? Além daquela de o homem autoconheça-se, a outra é eu sei que eu não sei tudo. Então, ninguém tem certeza de que atingiu a verdade. Mas o Sócrates não dizia que a verdade mora dentro da gente? Dizia que a verdade mora dentro da gente. E como é que você pode ter certeza que você alcançou a verdade? Nós somos um abismo. Agostinho fala isso. Nietzsche fala isso. O homem é um abismo, o homem é um mistério, né? Acho que é no Zaratustra que o Nietzsche fala um abismo, uma ponte sobre um abismo, né? Então, mesmo você tendo a verdade dentro de você, você não tem certeza que conhece a verdade. Voltamos ao quadro. Entre as fake news e a verdade, nós poderíamos estabelecer alguma ligação entre as fake news e a verdade? Nós podemos estabelecer uma ligação entre o sofista e o Sócrates? Por que trazer as fake news para falar do Sócrates? Porque as fake news são atuais. Quando se fala em fake news, o aluno que está presente com a mídia na mão o tempo todo, aí é um assunto que já diz respeito a ele. Mas as fake news
elas poderiam ser encontradas nesse debate entre o Sócrates e os sofistas? Então vamos resolver a situação agora, depois de problematizar. Sócrates enfatiza a dialética, a busca da verdade, do bem, da justiça e das virtudes. Ou seja, ele procura coisas que são firmes e inquestionáveis. E o Sócrates, ele não impõe as coisas, ele apenas sugere. Então, esse embate entre Sócrates e os sofistas, ele poderia ser apresentado, talvez, do modo, privilegiando o modo como Sócrates respeita a opinião do outro. Daí aqui talvez dê para estabelecer uma ligação com as fake news, porque as fake news, eles buscam colocar uma opinião, mesmo que ela não seja verdadeira. A grande maioria das vezes elas não são verdadeiras, por isso são chamadas de fake news, né? As notícias falsas. E é isso que os sofistas faziam. O comprometimento deles não era com a verdade, mas era com o convencimento. E aqui, então, dando continuidade à nossa interação, ao nosso momento de reflexão, se as fake news se aproximam mais da dialética ou da erística. Parece que não é difícil perceber que as fake news estão muito mais próximo da erística. Por quê? A erística, essa palavra erística, ela vem da deusa Eris, que eu já falei, era a deusa da discórdia. Então, a erística, ela é um discurso que tem como característica a imposição do teu ponto de vista. Sabe quando você vai discutir com aquela pessoa e depois, digamos que você não sabia disso, né? E você discute uma vez, ou duas, ou três, daí você percebe assim, com esse aí não adianta discutir, porque o ponto de vista dele vai ser sempre o mais certo. E ele não tem base, ele não se baseia em fatos, ele se baseia nas ideias dele, simplesmente. Então isso é a erística. Aquela pessoa que vai ser sempre dona da verdade, que ela não te ouve. Aquela pessoa que você está falando, ela vem falando em cima, porque ela precisa te convencer. E a dialética do Sócrates é o contrário. A dialética do Sócrates ela vem muito assim próxima daquilo que fala o Rubem Alves, né? O Rubem Alves é um psicólogo, um educador brasileiro, um mineiro, já falecido recentemente, e ele diz que existem tantos cursos de oratória, existem tantos cursos de oratória, será que não deveria haver um curso de escutatória? A palavra escutatória foi ele que inventou, né? Mas ele está tentando mostrar o seguinte: as pessoas se preocupam tanto em falar e se preocupam menos em escutar. E é tão importante escutar quanto falar. E aí ele traz um exemplo, ou talvez até mais importante escutar do que falar. E ele traz um exemplo que é bastante significativo, ilustra bem o que ele pretende dizer. Ele diz que aqueles índios americanos, quando fumavam aquele cachimbo da paz, eles faziam aquelas rodas de conversa, e eles fumavam o cachimbo e eles ficavam ali refletindo sobre o que o outro falava. Se alguém falasse, logo em seguida era sinal de falta de respeito e de educação. Por quê? Porque dava a entender que você ainda não ruminou, não assimilou, você ainda não está preocupado com aquilo que a pessoa, que o teu interlocutor falou. Então ele diz assim que a primeira é para você refletir sobre o que foi falado. Então, um índio só falava 1 minuto, 2 ou 3, depois que o outro terminou. Isso era sinal de respeito e de educação. Então, a dialética é um pouco isso. A palavra dialética, ela tem a mesma raiz de diálogo. Já falamos tanto de dialética, né? Você deve ter bastante noção disso. A dialética é parecida com o diálogo, mas o diálogo permite que seja um diálogo sem um propósito já previamente definido. E a dialética, ela é um debate, um diálogo com um propósito bem definido. Então, a dialética talvez esteja mais próximo do que hoje nós chamamos de debate, discussões, né? Simpósios, congressos para discutir o assunto, para chegar numa ideia mais clara e conclusões, né? mais palpáveis, talvez. Enfim, a dialética é isso. Esse era o método do Sócrates. O Sócrates devia ser uma pessoa que ele era muito educado. Respeitava muito o outro. Nunca dizia para você está errado. Não, está errado. E os sofistas não. Os sofistas já era alguém que chegava e dizia, não, esquece isso, está errado. Então, as fake news, elas estariam, de certa maneira, mais alinhadas com a erística, como nós já falamos, porque não tem esse comprometimento com a verdade, primeiramente, como nós já dissemos, mas também porque a erística, ela procura impor aquele ponto de vista. E as fake news têm essa tônica, né? Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem nisso.
até de certo modo meio que maquiavélico, né? Naquele sentido de que os fins justificam os meios. Então, se eu estou transmitindo verdade ou mentira, não interessa, desde que eu consiga convencer o outro de que isso é uma verdade ou é uma ameaça e assim por diante. Dando continuidade, então, nesse assunto da escolástica, né? Da escolástica ao começo da ciência moderna, nós tivemos, no fim da escolástica, ali pelo ano 1400, 1300, 1300 a filosofia e a teologia se separam. Mas daí nós começamos a ter um grupo, alguns países, algumas nações. Naquela época os países ainda não estavam bem definidos como é hoje, né? Por exemplo, não existia ainda a Itália, acho que a Espanha já existia, Portugal, mas não existia a Alemanha, por exemplo. Mas, enfim, alguns países, algumas nações, elas estavam atreladas ainda à escolástica, o ensino escolástico. E a escolástica ela é uma grande representante do pensamento da igreja. E alguns países já estão tendo um ensino mais empírico, mais para o lado da ciência, da exatidão. E isso teve um reflexo também no desenvolvimento das nações. A Espanha e Portugal, quando você pega o começo ali da Idade Moderna, 1500 e pouco, eles descobriram metade do mundo. Eles viajavam, né, pelos todos os oceanos, descobrindo terra e levando muita riqueza das terras que eles descobriram, mas não se tornaram os países mais ricos. Então, o modelo educacional também faz parte, digamos assim, desse, entre aspas, desse atraso que aconteceu. Eles eram os países proeminentes, os países que encabeçavam, né, a política, a economia, mas acabaram ficando para trás, até por causa de um modelo educacional talvez ultrapassado. Então acompanhe comigo no quadro. A igreja preservou escolas e hospitais, mas tornou-se totalitária. O que significa isso? A igreja ela dominou por uns 1000 anos aproximadamente. Dominou até mais do que isso em algumas regiões, mas assim, de modo mais hegemônico, né? Ela dominou ali de 400 a 1400. Depois ela começa a ser muito questionada na Europa. E ela se tornou totalitária nos últimos 300 anos, de 1200 para frente, que vai ter as inquisições, assim por diante. Ela sempre deu a última palavra em tudo, mas de perseguir, matar e queimar foi de 1200 e pouco. Então, mas esses outros 900 anos, ela preservou as escolas, né? A igreja preservou o ensino, as bibliotecas e preservou os hospitais. Então, ela tem um ponto positivo e tem ponto negativo. Muitas vezes, nós vemos apenas o ponto negativo, e isso não é bom. Você tem que ver os dois pontos. Tem ponto negativo? Tem e apresente. Tem ponto positivo? Então, apresente também. Voltamos ao 4. Então, ela tem esses dois pontos, mas aí chega nesse momento final da Idade Moderna, final da Escolástica, Idade Medieval, que surge o humanismo. Aqui não fala, mas nós temos dois grandes nomes do humanismo, que é o Erasmo de Roterdã e Thomas More, de 1460 e pouco, 1466 nasceu o Erasmo. Eles começam a enfatizar a razão, né? O homem tem condições de compreender o mundo, explicar o mundo e assim por diante. E aí, nesse momento, o Lebenswelt, o que significa essa palavra? Por que ela aparece aqui? Ela aparece porque ela é uma palavra clássica, então nós precisamos conhecer essa palavrinha. Lebens é vida em alemão e Welt é mundo. Então, Lebenswelt, em alemão, se juntam as duas palavras, formam uma palavra só, significa o mundo da vida. E o que é o mundo da vida? O mundo da vida é o mundo que se compõe dessas esferas aqui, política, ciência, ética, arte, economia, estética, folclore, tudo, né? O mundo da vida se compõe disso tudo. O mundo da vida, então, começa a se fragmentar. Por que ele se fragmenta? Porque a igreja é quem dava a coesão, a unidade. A igreja é quem dava a última palavra em todas essas esferas. Na política, ela parou de dar a última palavra, que Maquiavel separou. Na ciência, ela parou de dar a última palavra, porque o Galileu separou a ciência. Na ética, ela deixa de dar a última palavra, porque vem o Spinoza e separa a ética e assim por diante. Então, o mundo da vida, que era todo coeso, todo sobre
a tutela da igreja, o cuidado da igreja, a proteção, ele acaba se esfacelando. E isso vai ter um reflexo também até na educação. As disciplinas, os professores especializados, cada um numa área e assim por diante, né? Então, o mundo se esfacela, seria isso. Voltamos ao quadro. O método escolástico vai se enfraquecendo aos poucos em diversos países. Vem o ceticismo. Ceticismo é a dúvida de que seja possível o homem conhecer a verdade. O ceticismo ressurge na França, primeiramente. E aí, para vencer o ceticismo, é importante que se tenha métodos, caminhos, né? A palavra método significa isso, um caminho para. Então, os métodos têm que ser seguros. O método é o que vai se contrapor ao ceticismo, versus ceticismo. E os principais métodos que nós vamos ter é o de Francis Bacon. O Francis Bacon vai criar o método empírico. O Galileu Galilei, que vai criar o método empírico-racionalista. E o Descartes, que vai criar o método racionalista. Então, nós temos vários outros filósofos que criaram métodos, né, para chegar à verdade, mas os métodos que mais marcaram, assim, é o do Francis Bacon, do Galileu Galilei e do Descartes. O Descartes é matemático. O Francis Bacon não é, nem poderia dizer que seja físico, né, porque o método do empirismo está mais atrelado à física, né, fazer experiências, assim por diante. E o Galileu Galilei, que é renascentista, embora tenha nascido depois do Francis Bacon, que já é moderno, ele então enfatiza os dois métodos, é possível juntar os dois. Voltamos ao quadro mais uma vez. Tivemos o antropocentrismo e o laicismo científico. A ciência vai se tornando laica. O que é ser laica? É deixar de ficar atrelada à igreja. Então, a ciência começa a caminhar com as próprias pernas e o antropocentrismo vai derrubando o teocentrismo. Acompanhe comigo mais uma vez. A educação vai passando, então, a acentuar o uso da razão, acentua a liberdade e acentua a individualidade. A individualidade, ela é um pouco reflexo daquela fragmentação do Lebenswelt, que nós falamos há pouco. Então, como todas as áreas vão se individualizando, se separando, vai surgindo também a questão da importância do indivíduo. Mas o indivíduo não existia? O indivíduo existia. O que não existia era a compreensão de que cada pessoa poderia ser única. E isso não existia até a Idade Média, até o final da Idade Média. Como se todas as pessoas estivessem sendo formadas num mesmo padrão. Existe uma forma única para formar todas as pessoas. As pessoas não são, digamos assim, impactadas por seus contextos e tudo mais. E aí agora eles começam a perceber, não, as pessoas são resultado do seu meio, as pessoas são resultado do seu contexto. Então isso começa a surgir na modernidade. Acompanhem comigo mais uma vez. Surgem novas escolas e novas práticas educacionais, agora alinhadas a essas ideias, a esse pensamento. Vêm as grandes descobertas da América, a parte também da Oceania e assim por diante. Vem a revolução comercial, as embarcações, os navios, né, começam a levar produto do Novo Mundo para a Europa, assim por diante. E aí nasce a burguesia, com a burguesia nasce o capitalismo. Na sequência vem a formação dos estados nacionais, depois nós vamos ter a formação da Itália, da Alemanha, de todos os países. Tivemos a reforma protestante com o Martinho Lutero e vamos ter, em consequência disso, então, uma renovação educacional. As escolas agora não são mais pautadas apenas, unicamente, pelo aquele sistema da escolástica e, por fim, o ideal perseguido. Agora é o quarto ideal, já que nós estamos vendo. Nós vimos o heroísmo, nós vimos o ideal político, o ideal sacerdotal ou clerical, e agora o ideal, então, é gerir os próprios negócios. O ideal que a educação busca agora, então, é formar um burguês. A educação passa a ter um comprometimento com ganhar dinheiro. É aqui que começa isso. E com o surgimento da modernidade, surge a ciência moderna, com Galileu Galilei, século XVII. A ciência não existia? A ciência existia, sim. Aristóteles é um cientista, né? Euclides é um cientista. Linneu é um cientista, tantos cientistas, Arquimedes de Siracusa, tanto Aristarco, né? Nós temos muitos cientistas antigos.
O próprio Tales de Mileto, que era filósofo, também era cientista, Pitágoras, enfim. Mas os cientistas, eles eram cientistas e filósofos. Então, a ciência que eles faziam era uma ciência que estava envolta num universo mais abrangente. A ciência deles, ela não era recortada como se ela ficasse num único ponto. O Aristóteles escreveu sobre física, mas a física dele fazia parte de um complexo, que é um sistema que ele criou. Então, a física não estava isolada. A ciência não era isolada. Agora, com o Galileu Galilei, a ciência se torna isolada. Então, as ciências vão ter objetos específicos e métodos específicos. Cada ciência se preocupa apenas com um tema. A biologia não vai estudar a formação das galáxias, vai estudar, de repente, a gestação das girafas. E a física não vai estudar a gestação das girafas, pode até estudar a formação das galáxias, né? Então, cada um deles vai tendo os temas mais específicos. Acompanhe comigo. A ciência se emancipa no século XVI, desculpa, é 17, com Galileu Galilei. Ele escreveu um livro chamado O Mensageiro Celeste, em 1609, que poderia talvez ser o marco dessa emancipação. Tanto a filosofia quanto a ciência são sistemáticas, um sistema, né, de ensino, são racionais e são reflexivas. A ciência, ela busca... Pode voltar a imagem, por favor. A ciência, ela busca passar aquilo que é compreensível pela razão, por isso ela é racional, e ela é reflexiva. E a filosofia também. Só que a ciência tem algo mais que a filosofia não tem. Ela exige a verificabilidade, a comprovação. A filosofia não. Por isso a filosofia trata de questões metafísicas, por exemplo, que a ciência já não trata. A ciência descarta. Hoje mesmo existe uma teoria que está entre a metafísica e a ciência, que é a teoria das supercordas. A possibilidade do universo ter mais dimensões do que nós conseguimos entender até agora. Supõe-se que o universo deva ter em torno de 11 dimensões. E nós não temos ainda acesso a essas dimensões. Essa teoria ainda não é considerada científica. Ela está entre a ciência e a metafísica. Então, a filosofia, ela se debruça sobre isso. A ciência, alguns cientistas até buscam pesquisar mais, né? E outros já são mais cautelosos com relação a isso. Acompanhem comigo mais uma vez. A modernidade, então, vai primar pela exatidão. A filosofia, aqui, ela está fora. Né? A exatidão é mais no âmbito da matemática, da física, das ciências da natureza. A ciência antiga, todos aqueles cientistas que eu falei há pouco, Aristóteles, Aristarco e Linneu, enfim, eles faziam ciência apenas com dois elementos, só dois elementos, com a razão e com a observação. E agora, então, nós chegamos na modernidade, acompanhe aqui comigo, na minha mão, agora são três elementos. Então, na antiguidade eram dois, razão e observação. Agora são três, razão, observação, permanecem os dois. E se acrescenta um terceiro, que é a experimentação. Quem faz isso o método experimental foi criado por Francis Bacon. Mas quem juntou o método experimental à ciência moderna foi o Galileu Galilei. A partir dali, nunca mais se fez ciência apenas com dois elementos. Retornamos ao quadro. Após as exatas, que se separam da filosofia, vai se separar também as humanas no século XIX. Quais são as humanas? Então, nós temos a sociologia, nós temos a psicologia, nós temos a antropologia, nós temos a ciência política. Várias áreas vão se separando de dentro da filosofia. Eram todas áreas que faziam parte da filosofia. A filosofia, na antiguidade, ela compreendia todos esses saberes, desde biologia. Aristóteles tinha um museu enorme, ele era um biólogo também. Então, compreendia a biologia, compreendia a física, só não compreendia a química e a medicina. Porque a química começou com a alquimia lá no Egito, e a medicina começa com os sacerdotes. Fora isso, todas as outras áreas estavam dentro da filosofia. Então, as exatas, as ciências da natureza, são as primeiras que saem, no comecinho da Idade Moderna, e quase no final da Idade Moderna, começo da Idade Contemporânea, então, as humanas também começam a ser separadas da filosofia. E tudo isso vai ter um impacto na metodologia da filosofia. Como é que se ensina a filosofia agora? Se nós não temos mais as exatas, não temos mais as humanas, qual é o espaço que deve ser reservado apenas à filosofia? O Habermas vai dizer que a filosofia cabe ser um guardador de lugar. Então, a filosofia é como se estivesse ali ocupando um espaço que ainda não tem uma disciplina, então a filosofia está refletindo sobre isso. Se algum dia, por exemplo, a lógica faz parte da filosofia até hoje, se a lógica sair e virar uma faculdade específica, um curso específico, né, superior de lógica,
então ela sai de dentro da filosofia também. Retornamos ao quadro mais uma vez. Os racionalistas vão enfatizar a matemática na Idade Moderna, os empiristas vão enfatizar a física e os construtivistas vão enfatizar o sujeito. Aí, dentro desse construtivismo, nós vamos ter as ideias da psicologia, principalmente, né? Pode voltar ao quadro. Nós temos aqui, então, a emancipação das humanas, como nós falamos, a história, sociologia, psicologia. Todas elas vão se separando e elas se tornam isentas. Isentas em que sentido? Elas não estão mais ligadas à filosofia, não estão mais atreladas à filosofia e elas têm objeto próprio, né? O que se importa, o que conta dentro dessas áreas, seja da psicologia, da sociologia, é encontrar a objetividade na subjetividade. Volta para mim, fazendo favor, o que significa isso? Todas as ciências têm um objeto. Então, elas se pautam por uma objetividade, uma exatidão. Agora, no campo da psicologia, da sociologia e da antropologia, como é que você consegue uma exatidão? A exatidão, normalmente, é uma exatidão matemática. É possível encontrar isso dentro dessas áreas? Então, a objetividade vai estar presente na subjetividade. Nós vamos ter uma ideia mais clara disso quando nós estudar um pouquinho da fenomenologia, que nós vamos ver mais uma aula ou duas para frente. Acompanhe novamente no quadro, então, encerrando, os métodos são distintos. Nós temos métodos quantitativos, que são o método das ciências exatas, e nós temos os métodos qualitativos, que é o método das ciências humanas. Então, as humanas, elas não se primam pela exatidão quantitativa, é diferente. E aí o ensino é diferente. O ensino da física é diferente do ensino da psicologia. O ensino da química é diferente da antropologia, e assim por diante. Então, cada uma das áreas tem uma metodologia diferente, e isso também vai ter reflexo dentro da filosofia. E como é que a filosofia pode ser fonte, então, do conhecimento científico? A palavra ciência, ela tem o sentido de estar ciente das coisas, ter uma noção clara do que realmente está acontecendo, né? A palavra ciência, lá na Grécia Antiga, era episteme. E a episteme, dentro daquela concepção do Platão, ela seria a terceira modalidade de conhecimento. Duas delas estão no âmbito da subjetividade, da opinião, que seria a doxa e a pistis, que nós encontramos no interior da caverna, a famosa caverna do Platão. Fora da caverna, nós temos alguns conhecimentos que são mais objetivos. E aí entra a ciência e entra a filosofia. Só que daí a filosofia para o Platão é o quarto tipo de conhecimento e a ciência é o terceiro. Então o Platão estaria colocando a filosofia como um conhecimento superior à ciência naquela época, sim, porque a filosofia era a área do conhecimento que daria uma visão de totalidade, uma visão mais abrangente, né? O holos, né? Uma visão holística, né? da realidade que a ciência não dá, porque a ciência é recortada. Uma pessoa que tenha doutorado em psicologia, ela pode ser analfabeta em física, dificilmente vai ser, mas pode ser. Uma pessoa que tem o doutorado em direito pode ser analfabeta em medicina, porque todas as ciências elas são recortadas, elas são nichos específicos. Então, não exige que você tenha conhecimento de outras áreas. Nós acabamos tendo conhecimento. Analfabeto você não vai ser, mas nós temos um conhecimento superficial, rudimentar. Então, a filosofia não, ela prima por como se fosse uma caminhada em conjunto, né? De todos os conhecimentos são levados na mesma tonalidade. Vamos ao quadro, então. As humanas tendem ao positivismo ou à hermenêutica. Nessa época que as humanas estão se emancipando da filosofia, nós estamos aqui no comecinho do século XIX. Então, as humanas, principalmente a psicologia, ou ela vai ser voltada para o positivismo. O positivismo tem a influência das ciências exatas, né? O positivismo tem a sua raiz lá em Isaac Newton, ou elas vão enfatizar a hermenêutica. A palavra hermenêutica vem de Hermes. Hermes é o Mercúrio, é o mesmo Deus, né? O Mercúrio é em grego e o Hermes em romano. E significa... Ou é o contrário? Não, o Mercúrio é em romano, o Hermes é em grego. Ele é o mensageiro. Então, a hermenêutica significa interpretação. Nós podemos nos pautar pela positividade dentro... Vamos pegar a psicologia só para
para usar como exemplo aqui, a positividade dentro da psicologia, mas a positividade talvez não me permita fazer análises psicológicas bem concretas e acertadas. Então, eu posso também me pautar pela hermenêutica, que é a interpretação ou compreensão. Acompanhem comigo. O positivista vai ter explicação causal dos fenômenos, então por isso que ele está mais próximo das exatas, e a hermenêutica vai ter interpretação das observações. Como se a hermenêutica estivesse dizendo assim, eu não sei se o mundo é tal qual eu vejo. A única coisa que eu posso dizer para você é que eu vejo o mundo assim. Pode ser que você, por exemplo, não veja o mundo dessa maneira. Os investimentos científicos, já nessa época, no começo ali do século XIX, eles reclamam retorno. Por quê? Porque nós estamos no momento em que a sociedade começa a ser pautada pela lucratividade. Então, se você investe em pesquisas, é para você fazer descobertas e ganhar dinheiro. Imagine um país que quer dominar o outro e consegue inventar uma arma. Pode voltar a imagem, fazendo favor. Então, a pessoa quer criar uma arma para vencer, porque ele vai impor suas visões políticas e econômicas. Então, nisso eu invisto, porque eu tenho um retorno. E isso daí tem um impacto também nas humanas. As humanas não dão esse retorno imediato e grande, né? Então, o investimento, muitas vezes, é feito em cima daquilo que nos gera descobertas e lucratividade. Podemos pegar um exemplo atual? A vacina da Covid, né? A vacina da Covid, ela é financiada, se esquece quanto vai custar e vai pesquisar. Por quê? Porque é caso de vida ou morte. Mas quando se descobre a vacina, daí então agora tem que tirar todo o investimento que foi feito em cima disso. E vai vender vacina para o mundo inteiro e vai se ganhar muito dinheiro. E a vacina vai ter que estar presente daqui para frente sempre na nossa vida, né? Porque o vírus não vai sair, ele vai continuar, talvez, claro, espera-se que no número cada vez menor de casos, mas enfim, se investe em pesquisa com essa finalidade. Retornamos ao quadro, então, a sociedade decadente, normalmente, elas são pragmáticas. O que é isso na prática? Ela sempre vai enfatizar aquilo que é útil, que dá retorno, se pauta pelo pragmatismo. Essa ideia não é minha, essa ideia é de uma escritora, acho que ela é romena, né, ou croata, Agnes Heller, ela que fala disso, né? E daí, a partir da hermenêutica, surge a fenomenologia. Nós vamos ver a fenomenologia mais para frente. A fenomenologia, então, ela como se fosse uma ênfase maior ainda na questão da hermenêutica, da interpretação. Por quê? Porque nós não podemos nunca fazer menção aos fatos. Nós podemos fazer menção à consciência que nós temos dos fatos. Acompanhem comigo. Para os fenomenólogos, os fatos não são objetivos. Para os estudantes da fenomenologia, né, os autores, os fatos não são objetivos. Eles podem não ser únicos, podem não ser tal qual nós captamos, né? Nós só podemos saber que nós captamos assim. O que deve ser estudado, então, são os fenômenos da consciência, não são os dados objetivos, os fenômenos que aparecem na nossa consciência. Vamos tentar esclarecer um pouquinho melhor isso? Você tem um tijolo na tua frente. Não posso saber se você vê o tijolo do mesmo jeito que eu vejo. Você, por exemplo, pode ser daltônico, você não está vendo a cor do tijolo. Ou, de repente, pode ser que você não seja daltônico, mas pode ser que as pessoas que têm o olho castanho e as que têm o olho verde vejam as coisas em tonalidades diferentes. Mas que diferença faz isso? A diferença é que você não está captando o mundo do jeito que ele é, num fato bem concreto que está diante de você. Se esse fato concreto que está diante de você não é captado do mesmo jeito, o que pode se dizer, então, dos eventos, das ideias, da compreensão de mundo, das explicações de mundo? Então, nós vemos o mundo e nos pautamos por elementos diferentes. A única coisa que nós podemos ter certeza clara é que a nossa consciência está apreendendo as coisas desse jeito. Voltamos ao quadro mais uma vez. A consciência da sensação, da percepção, daquilo que nós estamos percebendo e da linguagem utilizada para expor, então, essa consciência. O ser humano só pode ser estudado quando se tem consciência dele, por exemplo. Nós não podemos estudar algo, o ser só pode, não é o ser humano, desculpa, o ser, aliás, o ser pode ser qualquer coisa, né? Pode ser a lua, qualquer objeto, o ser é qualquer objeto. Só pode ser estudado quando se tem consciência dele.
Como que nós vamos estudar algo que nós não temos nem consciência? Digamos que exista mais de um universo, que o universo que nós temos consciência hoje tem 70 septilhões de estrelas e tem 100 bilhões de galáxias. Mas aí descobrem que tem um universo maior do que o nosso, ou menor que seja, mas enfim que tem outro universo. Nós conseguimos estudar esse outro universo que nós não temos nem consciência dele ainda? Não, porque nós não sabemos que ele existe. Como que as pessoas poderiam estudar o Brasil antes do Brasil ser descoberto? Não tem consciência, né? Então é isso que está dizendo. Vamos lá, vamos ao quadro. O ser só pode ser estudado quando se tem consciência dele, e aí vai surgir o estruturalismo, que vai dizer que o significado que nós damos às coisas está dentro de uma estrutura maior, e é preciso então descobrir qual é essa estrutura que vai influenciar o pensamento. Chegamos então à nossa situação problema, né? E ela apresenta ensino entre métodos quantitativos e qualitativos. A ciência hoje é a área do conhecimento talvez mais respeitada, é a área de conhecimento que mais nos permite melhorias, comodidades, mais nos permite avanço. A ciência nos permite, por exemplo, dar uma aula para diversas pessoas ao mesmo tempo através da tecnologia. Nos permite que essa aula fique à tua disposição, que você possa assistir essa aula. Nos permite que você volte e reveja um ponto que você não entendeu e reveja mais de uma vez, se for o caso. Então, nós temos muitas ferramentas e talvez o melhor resultado da ciência seja justamente no âmbito da saúde. Hoje nós temos pessoas conseguindo uma expectativa de vida talvez inimaginável algum tempo atrás. Esses tempos foi mostrado a segunda mulher mais velha do mundo. Ela tinha 116 anos, ela tomou a vacina da Covid um dia antes de fazer 117 anos. Então, está aí, né, sobrevivendo. A ciência nos permite isso. A ciência nos permite a descoberta de vacinas. Como é que vencer a gripe espanhola, né? Se não tinha vacina para a gripe espanhola. Então, olha o sofrimento que era esse. Quantas pessoas a gripe espanhola matou? Pega o percentual. Se nós pegarmos o percentual de mortos na gripe espanhola, nós ficamos assustados. Matou muito, muito, muito mais gente do que a Covid está levando e infelizmente está levando. Mas enfim, para dizer, é a ciência que nos permite isso. Mas a ciência se pauta em métodos quantitativos. As ciências humanas não se pautam nessa modalidade, elas se pautam em métodos qualitativos. Então vamos lá, conhecendo a nossa situação problema, a filosofia, pode acompanhar, a filosofia não se define por um objeto e método específicos como a ciência. A filosofia é diferente da ciência nesse sentido. Então vamos lá, problematizando. É possível alcançar objetividade com relação aos métodos e conteúdos pertinentes aos objetivos filosóficos pretendidos? Por que essa pergunta? A nossa aula aqui é sobre metodologia. Então o que nós estamos procurando resolver aqui é se a metodologia que nós devemos usar, ou que é usada, ou que foi usada, ela pode se pautar pela quantificação ou pela qualificação. E os métodos da filosofia, eles são mais qualificativos, né? Eles não são quantitativos. E é preciso ter isso em mente. Por isso que o aluno, quando ele vai estudar esse tipo de ciência, né? A filosofia não é ciência, começa por aí, né? Mas é o tipo de ciência que eu digo das humanas, da sociologia, antropologia, assim por diante. Então ele tem que ter isso em mente. A filosofia mesmo, não sendo ciência, ela trabalha alguns elementos que são elementos da ciência, né? Como é o caso, por exemplo, da ciência política. Maquiavel e todos os contratualistas, os naturalistas e por diante, eles são teóricos da ciência política e também da sociologia. Quando nós estudamos Augusto Comte, Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Feuerbach, Engels, né? Todos eles são também dentro do âmbito da ciência política. Então vamos lá, resolvendo essa situação, nós poderíamos dizer o seguinte: a filosofia vai além de números e constatações. Então o que é filosofar? Filosofar é, primeiro, buscar sentido para tudo. Veja que está grifado buscar sentido, não está grifado encontrar sentido. Nós estamos assinalando que é preciso buscar. O que o Sócrates dizia? Pode voltar aqui só um pouquinho. O Sócrates dizia uma coisa bastante interessante, que eu acho que vale a pena a gente estar sempre mencionando e lembrando disso, que nós devemos
amar a verdade sempre, mas não devemos defender a verdade. Porque se nós formos defender a verdade, nós deveremos partir do pressuposto de que nós temos a verdade, para poder brigar por ela, né? Então, isso não é uma atitude filosófica e não seria uma atitude de um professor de filosofia também se considerar dono da verdade. Então, voltamos ao quadro. Primeira coisa, a filosofia é buscar sentido. A filosofia é questionar de modo correto, não questionar a revelia de qualquer jeito, e pautar-se pelo uso da razão. Então, a religião, ela não se pauta pelo uso da razão, ela se pauta pelo uso da fé. E a ciência? A ciência se pauta pela verificabilidade e a filosofia se pauta pela razão. Não fica no âmbito da fé simplesmente, quer entender o que está sendo falado. Por isso que alguns filósofos, tipo Santo Anselmo e Tomás de Aquino, buscaram as vias racionais para provar a existência de Deus, né, porque precisa que seja racional, mas ela também não exige a verificabilidade. Pode ser compreendido pelo pensamento, é racional, é filosófico. E aqui um momento de interação onde nós propomos 2 questionamentos. O primeiro deles, se é possível alcançar neutralidade em filosofia. Como assim alcançar neutralidade em filosofia? Ensinaram a filosofia ou defender uma filosofia que não tem nenhuma tendência. Quando nós pegamos, por exemplo, Platão e Aristóteles, o Platão ele tem uma tendência idealista. Ele dá a prioridade ao mundo das ideias, ao mundo inteligível. O Aristóteles ele já é mais empírico, mais realista, unicista, porque só existe um único mundo. Platão é dualista, tem 2 mundos. O homem tem 2 naturezas, corpo e alma, unidos acidentalmente. Aristóteles, o homem tem corpo e alma unidos substancialmente. Não são 2 coisas. Para o Platão, o corpo morre, a alma sobrevive. Para o Aristóteles, morrem os 2 juntos. Morre o corpo e a alma, não existe vida além da morte, né, para o Aristóteles. Então, eles não são neutros. Eles têm os seus pontos de vista e as suas ideias, né, bastante enraizadas e bastante claras, inclusive. Aí nós pegamos o Descartes. Descartes é um racionalista. Na época que ele viveu, nós até chegamos a citar aqui, existia o ceticismo. Michel Montaigne e alguns outros, né, bem céticos. Mas ele não é cético e não é empírico ou empirista, ele é um racionalista. Então, é nesse sentido, é possível alcançar a neutralidade em filosofia? E o segundo questionamento que aparece aqui, a neutralidade filosófica é recomendável? A neutralidade no âmbito da ciência, ela é recomendável. O cientista não pode ter, digamos assim, outros interesses que não seja a própria ciência. Então, se o cientista tem um interesse em dominar o mundo, por exemplo, aqueles filmes doidos de ficção que às vezes mostram isso, né? O cientista quer dominar o mundo. Ele não é neutro, né? Ele tem uma tendência muito clara e ruim, inclusive. Mas os cientistas são neutros. Os cientistas, eles não têm ideologias políticas. Se o cientista é de direita ou de esquerda, ele não vai fazer uma ciência que talvez confronte o seu adversário politicamente. O cientista, ele não está preocupado em ganhar dinheiro. Se ele conseguir produzir alguma coisa com custo menor, será que ele vai produzir com custo maior? Ele não vai querer ganhar mais dinheiro, economizar? Então, é nesse sentido, o cientista é neutro. Existe uma convicção de que os cientistas não são neutros, talvez não sejam tão tendenciosos, tão atrelados a interesses mundanos, mesquinhos até, mas neutros também não são. Então, agora trazendo para o âmbito da filosofia. E a filosofia, ela consegue ser neutra, ela consegue ser... É recomendável que ela seja neutra? O Sócrates, a princípio, parece que ele busca muito a neutralidade, porque o Sócrates, a primeira coisa que ele fala é eu não sei nada. Né? Quando ele diz assim, só sei que nada sei, que seria, na verdade, eu sei que eu não sei tudo, para demonstrar aquela humildade, aquela consciência. Gente, eu tenho muita coisa para aprender, eu não sei tudo. Isso é bonito. Aí, nesse sentido, você percebe uma certa neutralidade, que daí já não está presente em Platão e Aristóteles. Mas o que o cientista, o filósofo não pode ser, ele não pode impor sua verdade. Que o filósofo não seja neutro, que ele seja um racionalista, que ele seja um fenomenólogo, que ele seja um estruturalista, um existencialista, isso é bom, isso é recomendável. Ou seja, é recomendável que ele não seja neutro nesse aspecto.
mas que ele imponha esse ponto de vista, daí não é recomendável. Então, que ele não seja neutro é permitido, mas ele não pode exigir que os outros tenham, vamos dizer assim, o mesmo ponto de vista dele. Veja bem, o Aristóteles estudou com o Platão 20 anos e discordava bastante e se respeitava. O que o Aristóteles vai falar na Ética Nicômaco? A piedade exige de nós que honremos mais a verdade do que os nossos amigos. Mas ele gosta do Platão, ele honra o Platão até o fim da vida. Então é nesse sentido que a neutralidade ela não existe, mas a maneira de passar as ideias não deve ser por meio da imposição, e sim por meio do respeito à visão do outro. Vamos então agora para a nossa recapitulação, finalização da nossa aula. Nós vimos hoje que os propósitos que foram atribuídos à educação, eles foram diferentes ao longo da história da humanidade. Lá na época da Guerra de Troia, lá na época de Homero, as pessoas não estudavam para virar padre, e não estudavam para virar político, e não estudavam para ganhar dinheiro, estudavam para marcar a história e ficar lembrados para sempre. Como que eles estudavam? O que é estudo? Estudo é análise. Estudo significa análise, reflexão. Então, eles analisavam como a sociedade se portava, de modo a viver nela e marcá-la para sempre. Como que isso era possível? Através de algumas qualidades que eles deveriam ter, que não seriam bem qualidades, o termo mais apropriado, virtudes. Tem que ter algumas virtudes. Essas virtudes vão formar o caráter da pessoa. E a pessoa que tem esse caráter firme e forte, ele vai ser um herói, ele vai marcar o mundo. Então, durante toda a história da humanidade, esses ideais vão mudando. Agora sim, no tempo que nós vivemos, já há uns 500 anos, esse ideal, uns 400 a 500 anos, esse ideal, então, é conseguir ganhar mais dinheiro, se formar, de certo modo, se tornar um burguês. Burguês no sentido, não no sentido político, tal, mas um burguês no sentido de enriquecer. Quanto mais rico você conseguir ser, por meio de seus estudos, melhor. Você já deve ter ouvido alguém que é pobre e a pessoa chega, não quis estudar. Então, mas estudo é só para isso, estudo é para ganhar dinheiro, né? Aparentemente, a nossa sociedade tem isso na mente. O cara é pobre, ele não quis estudar. Né? Ou, digamos assim, a pessoa é rica, claro, ele estudou bastante. Então, nós estamos atrelando uma coisa com a outra, que antigamente não se fazia. Voltamos ao quadro, então. Nós vimos que os propósitos são atribuídos. Ensina-se a desempenhar papéis, por isso que se diz que é uma formação, né? Esses papéis que foram mudando. Do mito para a razão, nós tivemos uma passagem ali na época, um pouquinho antes do Sócrates. Da razão para a fé, nós tivemos essa passagem ali próximo do ano 400, 390 e pouco. E da fé nós partimos para a ciência, para a verificabilidade no comecinho da Idade Moderna. A filosofia acaba se separando das ciências exatas e um pouquinho mais para frente ela se separa das ciências exatas no comecinho da Idade Moderna e no finalzinho da Idade Moderna ou já na Idade Contemporânea, né? A filosofia se separa também das ciências humanas. Por que a gente fala assim, finalzinho da Idade Moderna ou começo da Contemporânea? Porque no âmbito da filosofia, esse ponto onde se separa, onde termina a filosofia moderna e começa a filosofia contemporânea, não é muito claro. Não se tem a data como se tem na história. Na história é 1789, né? Terminou a Idade Moderna e começou a Contemporânea, com a Revolução Francesa. Por quê? Porque derrubou-se a nobreza e a burguesia chegou no poder. E agora, então, rei, príncipe, imperador, isso aí ficou tudo para trás. E agora quem manda são os políticos por meio da escolha, do sufrágio. Então, mudou o mundo. Mas a filosofia não tem esse marco. A filosofia vai mudar quando as pessoas deixam de enfatizar a razão e começam a enfatizar a linguagem. E uma das primeiras pessoas que deixa de enfatizar a razão é o Schopenhauer. Schopenhauer é nascido em 1788 e faleceu em 1860. Então, é nesse tempo, mais ou menos, que estamos acontecendo a contemporaneidade. E aí, nós temos, de acordo com o tempo que vai mudando, as ciências exatas se separam da filosofia, depois as humanas, aí nós temos metodologias diferentes, que é isso que interessa para nós aqui. Qual é a metodologia do ensino, da filosofia, da educação, e assim por diante? Como é que você transmite isso? E hoje você que vai trabalhar como professor de filosofia, então qual deveria ser a metodologia que você vai ter bem claro que está presente na sociedade? Cada sociedade é de um jeito. Um professor de filosofia nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou no Japão,
ou no Brasil, deve ter metodologias diferentes. E é isso que nós vamos ver nas nossas últimas aulas. A metodologia mais específica e própria para a nossa sociedade brasileira, né? Quais são as características que compõem a nossa sociedade. Nós temos um tipo de pensamento, de vivência, de política e assim por diante, o jeitinho brasileiro, né? Tudo isso está envolvido na metodologia do ensino de filosofia, que é uma matéria interessante que a gente aprenda, se vai se formar nessa área, então que aprenda como é que acontece essa metodologia do ensino da filosofia. E assim nós encerramos então a nossa primeira aula e vamos esperar você para a nossa segunda aula. Até lá!